Olá, bom dia. Como vocês estão? Bem, eu tenho uma palavra abençoada aqui para você nesta manhã. Eu quero ler um texto com vocês que está em Lucas, capítulo 2. Eu vou ler apenas 7 versículos, do 1 ao 7, tá bom? Então vamos lá. Diz assim o texto. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, e enfaixou e deitou numa manjedoura, num coxo, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Vamos lá. Antes de eu iniciar a palavra ministrada, de fato, essa palavra eu creio que ela vem do trono da graça para você. Mas antes disso, deixa eu te notificar e te fazer um pedido. Eu ando de cidade em cidade, eu estou um bom tempo na rua, e eu gosto de estar na rua, ministrando esse Cristo na rua. E não sei se vocês sabem, mas às vezes eu como alguma coisa, às vezes eu escovo os dentes, às vezes eu calço o sapato, visto uma roupa. E isso requer dinheiro. Por isso eu queria te convidar a ser um ofertante do meu ministério. E para isso eu vou deixar meu Pix aqui, tá? Se você sentir no coração de nos ajudar, amém. Se não, amém também, tá? Só faça isso por fé, por pura liberalidade, não por obrigação, porque por obrigação só vale para mim, para você não vai ter valor. Mas se for liberal, então tem valor para mim e para você. Vamos lá, o meu Pix é 216 020 262 20 e é o meu CPF, uma conta poupança da Caixa Econômica Federal, Adal da Silva Maia. Então vamos lá. É feito um censo, e o texto diz que é o primeiro censo. O primeiro, pois é, visto que Jesus estava nascendo, ser o primeiro já traz uma expectativa, né? Primeiro censo, Jesus estava nascendo. Deixa eu dizer algumas coisas desse texto que me deixou encabulado no começo, quando eu li a primeira vez, as primeiras vezes, e não tinha muita compreensão. Eu fiquei pensando, eu digo, Deus, ele não tem mentalidade legal não, Deus parece que não está pensando certo. Como é que ele deixa o filho dele, que ele gerou no ventre dessa menina Maria, que talvez não tinha nem 20 anos ainda, e em cima de um burro de Nazaré para Belém, a fim de recensear-se? Por que ele não mudou a data do censo? Poxa, podia ter sido feito quando Maria tinha 3 meses. Ou então quando Jesus tivesse 3 anos. Ou então ele não fosse, pagava só a multa. Não vou votar não, paga a multa. Mas parece que Deus não pensou. E quando José vai obedecendo a Deus, ele chega lá, não tem hotel. Será que Deus não podia arrumar um hotel para o filho dele nascer? Poxa, mas isso aconteceu. E vamos lá. José vai, chega, não tem hotel. Ele foi num jegue, num burro, num jumento, com aquela menina grávida, faltando 3, 4 dias para o menino nascer, ele em cima de um burro. Olha só. Se ele fosse um crente da minha igreja, a igreja da unção, do poder, desculpa, então, na hora que ele saísse daquele burro, um cara numa Hilux, aleluia, parava e dizia, como é teu nome, José? Tá indo pra onde, José? Tá aí, minha esposa aqui, tá indo pra onde? Diz pra Belém, nós vamos pra lá, entra aí, tá folgado aí atrás, amarra o burro aí. Se fosse da minha igreja, a igreja da unção, do poder, isso é coisa de crente, não é não? Ser abençoado, que chega num canto já tá tudo preparado, né? Não é.
A gente é muito religioso, infelizmente. O que a gente está vendo e aprendendo dos púlpitos, infelizmente, eu digo isso com dor no meu coração, tem nos feito mais animais. Jesus então ele vai, Maria então vai com José e Jesus nasce numa estrebaria. Sabe qual é a principal peça de uma estrebaria? Lá só tem cerca, que é um estábulo, um local fechado, um curral, às vezes coberto, às vezes não. Esse lá talvez fosse coberto. E tinha um coxo. Essa é a principal peça de uma estrebaria, o coxo. Jesus nasceu e foi colocado naquele coxo. Por que, irmão, você acha que Jesus teve que nascer numa estrebaria onde tem animais? Diga comigo, animais. E foi colocado num coxo onde os animais comem. Eu vou te dizer o que Deus me revelou. Ele disse, o Espírito Santo me disse assim, disse, Dal, Jesus tinha que nascer numa estrebaria onde estava cheio de animais. Porque a mentalidade humana, segundo o Tiago, que é meio irmão de Jesus, quando ele escreve lá no livro dele, depois de Hebreus, perto de Apocalipse, ele escreve no seu livro e diz que o homem hoje tem a sua mentalidade terrena, animal e demoníaca. Terrena, animal e demoníaca. Agora nós temos essa mentalidade completamente terrena, completamente animal e demoníaca. Então, nós nos portamos como animais, até que possamos encontrar um evangelista. E, modéstia à parte, eu sou um evangelista. É um chamado, não é que eu sou melhor que você, é o meu propósito. Eu descobri meu propósito. E eu faço isso, eu falo desse Cristo. Até que encontremos um evangelista que nos fale do Cristo, o pão que desceu do céu, foi colocado em um coxo, para que perdêssemos a animalidade e voltássemos ao propósito lá do Jardim do Éden, o princípio, sermos a imagem e semelhança de Deus. Então, Jesus, ele nasce colocado ali. Então, Jesus é o pão que desceu do céu. Ele é colocado em um coxo. E ele veio para ressignificar o pão. Para definir de fato o que é o pão. E um pão, para ele ser uma coisa significativa ou significante, ele tem que alimentar os outros. O pão, para ser ressignificado, ele não pode ser o seu alimento. Ele tem que ser o alimento do outro. Então Jesus veio naquele coxo, ele alimentou. O que ressignifica o pão não é comê-lo, é reparti-lo. Eu vou repetir, o que ressignifica o pão não é comê-lo, é reparti-lo. Na ceia, Jesus pega o pão, ele parte e diz, este é o corpo de Cristo partido por vocês. O pão, para ter significado, ele tem que ser partido para alimentar os outros. Paulo disse assim, as vossas reuniões são malignas. Por isso que há muito entre vocês que estão doentes, outros fracos e outros que já morreram. Muitos de vós estão fracos, doentes e são muitos mortos. Paulo diz isso lá em 1 Coríntios 11, a partir do versículo 20 até o 33. Esse texto a gente usa muito para ceia. Sabe o que acontece? A gente é apressado para comer. E isso não é bom. Nós devemos ser apressados em repartir. Por isso que Jesus pega o pão, parte para alimentar. Você deve ser o pão partido, repartido, que alimenta. Paulo diz, vocês comem, bebem juízo para vocês mesmos, porque vocês comem apressadamente, cada um quer encher a sua barriga. O Deus de vocês é o ventre. Meu Deus, onde nós estamos? Onde fomos parar? Essa é a palavra. Para que você reparta essa palavra como pão para os outros. Reparta sua vida como pão. Reparta seus bens, suas coisas, seu dinheiro com os outros. Ressignifique o pão que você é, que você tornou-se. Então, se algum dia você voltar a um estábulo, a uma cocheira, ao redor daquele coxo, não vá para comer. Só volte lá se você for o pão a ser servido naquele coxo. Amém. Abba, em o nome de Yeshua HaMashiach,
Eu peço que o Senhor aplique essa palavra dentro do coração de cada irmão ou irmã que está me vendo e ouvindo agora. E eles possam repartir essa palavra como pão, e repartir a Ele mesmo como pão entre os irmãos, para que assim eles ressignifiquem que Jesus, o pão vivo que desceu do céu. Em nome de Jesus é que eu oro, agradecido. Amém e amém. Beijo, amo vocês. Até mais.